Bom dia. A paz. Estamos aqui Eu já vou convidando aqui. em mais um dia, né? Estamos entrando um pouquinho coisa mais tarde hoje, que papai estava dando algumas orientações de última hora. Daiane, né? Bom dia, Isso, Dai. Bom dia, Larissa. Bom dia lá. A paz. E, bom, hoje estamos no Dia 12 de dia agosto. 12 de agosto de 2026. É uma quarta-feira. Estamos aqui em São Paulo com 17 graus. Melhorou 1 grau de ontem para hoje, no mesmo horário. Continuamos com tudo cinza, nublado, fechado, frio, né? E estamos no calendário bíblico que papai está pedindo para que nós acompanhemos. Mês de Av. Deixa eu ver aqui o dia certinho. Hoje é o dia 29? 29. Dia 29 de Av, quinto mês. Já quase entrando. Bom dia, Jaque. Bom dia, Jaque. Shalom. Quase entrando na virada deste dia, ou a partir do entardecer ou anoitecer. Entramos no dia 30 já na mudança de mês para o mês de Elu, que é um mês muito importante no calendário bíblico. Tem muita gente que fala que esse calendário é do povo judeu e tal, aquele de sempre, né? Mas isso foi dado antes de existir todas essas nomenclaturas. Isso foi dado no deserto, né? Por Moisés, amando de Deus, dizendo: este é um mandamento perpétuo, né? Para os meus e, eventualmente, para aqueles que eu escolhi para governar junto. Licença. Licença. Raquel, bom dia. Bom que dia. bom que você conseguiu começar cedo hoje com a gente. Obrigada, Jaque. Ela falou que eu tô linda de vermelho. Ela fica linda de todo jeito, né? Só dando um resumo aqui, o que acontece? Nós começamos, isso bem no início, né, Raquel? O senhor começou a conversar com a gente sobre essa questão do tempo dele. Bom dia, Andressa. Bom dia, Andressa. Meados de 2021, 2022. Oi, Maiara. Bom dia. Eu vou primeiro fechar o raciocínio, daí eu dou oi pra todo mundo. Senão eu fico interrompendo. E aí a idade não ajuda a memória, né? Então vamos lá. Meados de 2021, 2022, tá? O senhor primeiro começou a falar pra gente sobre o tempo semana a semana, os ciclos semanais, e que era importante que nós guardássemos o sábado, tá? Ele foi pingando, conta-gota, né? E é claro, bom dia, Oi, Gabi. É claro que eu, como sempre fui uma pessoa muito racional, muito lógica, eu ficava assim, mas, pai, como é que eu vou saber do povo lá do deserto, né? Que tava, né? Porque foi em Êxodo 12, versículo 2, que ele falou: olha, reseta tudo, como eu vou começar a contar a partir daqui. E aí era o mês de Nissan, né? Como é que eu vou saber, pai, que o sábado lá, até hoje, foi contado direitinho, que é o sábado que eu vou fazer, que eu vou, né, guardar agora? Me ajuda. As pessoas, talvez, os homens tenham se perdido nas contas aí, mas o senhor sabe de tudo, né? E aí, se eu contar pra vocês que ele falou, não, olha, é assim, assim, assado, tudo discriminadinho, eu tô mentindo. Mas ele nos deu 2 testificações que nos ajudaram muito, tá?
mais recentemente, eu entendi que essas testificações referem-se a Lígia e Ralph. Isso diz respeito ao posicionamento do tabuleiro que vocês estão. Então, cuidado, porque não é... Assim, isso não serve para todo mundo. Nem todo mundo está no mesmo tabuleiro do jogo. Sabe assim? Se a gente comparar a vida como um grande tabuleiro, tá? Então, quais foram as testificações a primeira testificação que ele nos deu? Primeira, ele falou sobre o João, o nascimento do nosso João. Ele falou, meu filho vai nascer no meu dia santo. E o João nasceu numa sexta-feira à noite. Ou seja, depois do anoitecer. Então, isso já foi a primeira questão. Depois, quando nós tomamos a decisão, né, de que nós iríamos realmente guardar os sábados, nós tínhamos um negócio que só funcionava de final de semana. Num espaço de evento. Entendeu? E nós falamos, pai, nós decidimos te obedecer. Nossa vida está nas suas mãos. Então, se o senhor não quiser que esse negócio exista mais, porque compromete o sábado, que é no final de semana, né? Rescinde o contrato. O senhor vai fazer o que tem que ser feito. E ele fez. Ele simplesmente fez com que a pessoa que era dona do espaço e que alugava para nós reincidisse o contrato sem que a gente tivesse feito nada para provocar isso, né? Então, existe uma grande diferença entre o Shabat e o sábado. O Shabat é você reservar um dia para Deus, né? E o Shabat pode acontecer tanto no sábado, que é o 7º dia, quanto às vezes até dentro de uma festa bíblica, tá bom? Do calendário do Senhor, que é um dia de descanso. Por que eu estou falando dessa diferença? Para nós, as testificações que o Senhor nos deu foi que o Shabat semanal caía exatamente de sexta para sábado. Começava na sexta-feira à noite, né? E ia até o sábado à noite. Tudo bem? Tô tomando cuidado para dizer. Para nós é isso, ok? Para alguns, outros tiveram outras revelações, onde o Shabat obedecia um tempo diferente, né? Um calendário mais baseado exatamente nos sinais dos céus, com uma outra conta, e tudo bem. Quando eu questionei o Senhor, poxa vida, pai, mas esses irmãos que estão seguindo esse outro tempo, o Senhor também derrama muitas coisas para eles que testificam em nós. E aí, quem está certo e quem está errado? Nossa cabeça funciona assim, né? Quer ter uma lógica linear. E sabe o que ele me falou? Ele falou assim, filha, você está aqui no Brasil, né? Agora são 9h45. A sua mãe mora lá nos Estados Unidos. Que horas são lá, filha? Né? Geralmente dá uma diferença de 3 horas. Quando ela fala que lá é um horário diferente, ela tá errada? Você tá certa? Como é que... Não. Cada uma dentro da sua perspectiva e do seu fuso horário está certa, né? De acordo com de onde vive, em que posição está. E aí eu falei, entendi. Tá bom. Então, de acordo com o posicionamento que nós estamos, que o Senhor nos colocou, né? Reservar, então assim, observar o sábado no nosso calendário gregoriano para nós está correto por hora. Por que eu tomo cuidado também para falar por hora? Porque se amanhã ou depois o Senhor quiser mudar o nosso fuso horário, Ele é que manda. Não somos nós. Se lá atrás a gente não observava o sábado e Ele mudou isso em nós, Ele muda quando Ele quiser, né? Se Ele quiser que fique sempre assim para nós, ok também. E se o nosso amiguinho, né? Se o nosso irmão tem um outro posicionamento vindo de Deus, ótimo para ele também, tá? O importante é a gente seguir a direção do Espírito Santo para nossa vida, ok?
Dito isso, existem festas, né, e celebrações e dias especiais ao longo do calendário de Deus pelo ano todo. E nós, desde o ano passado, né, o Senhor nos pegou pela mão para falar: eu vou ensinar para vocês o significado de cada um desses ciclos. Então, o sábado vocês já estão guardando faz tempo, né? Então agora vamos subir um pouquinho o degrau, né? Beleza. E ele nos apresentou um grupo de pessoas que estavam com uma riqueza de conhecimento a esse respeito, certo? Para nos guiar. E hoje em dia tem várias pessoas, né, que ensinam sobre isso, que criam grupos para preparo para essas datas, certo? E glória a Deus pela vida de todos. Mas o Senhor determinou que era para a gente andar com a Academia Aleph durante o ano passado inteiro, certo? E nós assim obedecemos. Quando foi esse ano, fechou o ciclo ali em Nissan de novo, né? Fechou um ciclo e começou outro em Nissan novamente, né? Na Páscoa e tal. E aí o Senhor falou: olha, vocês já conheceram esse ciclo, vocês já cumpriram isso. Porém, eu quero que vocês agora comecem a falar sobre isso para outras pessoas, né? Que você, da mesma forma que vocês sentiram que eu peguei vocês pela mão para poder, né? Para vocês serem conduzidos e tal, vocês vão começar a fazer isso também. E eu, nossa, que responsa, porque você passa por isso uma vez só e não tenho todo o conhecimento. Eu mesmo, no meu ministério não é semestre, né? Nosso ministério aqui é de profetas, entendeu? Mas a gente gosta de estudar? Gostamos, né? E aí ele falou: não, vocês vão continuar ali de mãos dadas com quem eu apresentei para vocês. Mas vocês vão dar um amparo, vão acolher de uma forma diferente. Então não precisem ficar preocupados de não terem aquela bagagem toda, não ser suficiente. A gente sempre pensa dessa forma, né? E aí, ok, ficamos mais aliviados. Diante de várias pessoas e grupos que tem aí na internet e fora dela, que fazem esse mesmo trabalho, algumas pessoas já vieram nos questionar: olha, mas por que, né, com a Academia Aleph? Porque nós não olhamos para o mensageiro, nós olhamos para a mensagem. Entendeu? Características de temperamento ou divergências de que eu acredito nisso, a pessoa acredita naquilo, a pessoa falou isso, a pessoa falou aquilo. Quando Deus entra na história, isso fica em segundo lugar. Por quê? Quando eu falo que Deus entra na história? Porque nós sabemos, nós conhecemos muito bem quem a gente escuta. A ovelha conhece o seu pastor. Ele conhece todos os corações, ele conhece todas as coisas. Então, eu não tenho dúvidas que tanto ano passado, nos conduzindo por todo o ciclo, e agora nos ajudando a outras pessoas, a conduzir outras pessoas, foi o Senhor que nos disse: andem junto com o Jonatas, o profeta Márcio, né? Eu não tenho dúvidas que essa foi a ordenança. Independente do que eu como pessoa, né, tenho uma visão limitada, né, acerca do recorte que a gente vê da vida das pessoas, entendeu? Eu não tenho intimidade, aliás, eu nem tenho intimidade, nem meu amigo e tal, para falar qualquer coisa a respeito, sabe? Eu só estou indo por conta da direção de Deus, tá? Nós estamos indo por conta dessa direção.
Ah, Lígia, tive uma outra direção para fazer esse preparo com outras pessoas. Não tem problema nenhum. Vai naquilo que o senhor está te falando. Mas você quer dividir, trocar figurinha com a gente? Seja bem-vindo. A gente está aqui para isso também, tá? Esse é o papel. Então, por que eu tô falando isso hoje? Porque hoje, dia 12 de agosto, inicia a preparação para Yom Kippur, que é o dia do perdão, sabe? É todo um período, né, que passa muito pelo mês de Elul, que começa amanhã, que é quando a gente tá mais pertinho de Deus. É quando ele desce, né? Quando ele sai do trono e vem ao encontro dos... E esse período é precioso demais, porque assim, poxa vida, mas quem ainda se preocupa com o tribunal, que você vai ser julgado, não, é porque não considera o sacrifício que Jesus fez na cruz, que a gente já está perdoado. Que história é essa de tribunal? Já me questionaram, né? A questão é a seguinte, se você aqui na Terra, né, é chamado para uma audiência e você primeiro, não crê que tem um bom advogado, ou mesmo crendo que tem um bom advogado, você não comparece à audiência, perdeu. O promotor vai colocar para o juiz, olha, ele vai ficar mais um ano rodando, né, atrás, perdido, porque não veio aqui, enfim, se estabelecer. Agora, se eu creio no advogado que eu tenho, que ele morreu por mim, certo? Que independente de qualquer que seja o pecado que eu cometi, o promotor não tem poder mais sobre a minha vida. O promotor pode me acusar do que for, entendeu? Isso, claro, não me dá liberdade para continuar pecando, não é isso, tá? Mas ele pode me acusar do que for, porque na presença de Deus Pai, lá no tribunal, eu tenho Jesus por mim, então eu preciso comparecer nessa audiência. Por falta de informação e de conhecimento, né, e por conta do desligamento do cristianismo com a raiz judaica, que isso é terrível, entendeu? Aí nós vemos muitos cristãos, muita gente que sim tem muita fé em Jesus, mas que continua tendo uma vida miserável. Então aqui a gente não está falando de salvação, né? A salvação vem pela fé e ponto final. Nós estamos falando de você poder cumprir a sua missão com qualidade, sabe? De você realmente conseguir ter uma posição de governo ao lado de Jesus. E para isso é necessário sim cumprir alguns ritos, né? É necessário sim você se aprofundar na Bíblia e entender o que Deus deixou escrito para nós, o que era importante ser feito, né? Nós não poderíamos estar falando disso agora se a gente não estivesse vivendo isso. Então, ano passado, sem ter feito nenhuma dessas preparações ao longo de todo o ano bíblico, a gente tinha o mesmo discurso, sabe? Não tem nada a ver isso aí, a turma do nada a ver, entendeu? Mas, depois que eu pensava assim, eu não tenho nada a perder, Deus tá mandando isso aí, eu vou fazer esse negócio, né? Cumprimos. Gente, a nossa vida mudou assim, da água pro vinho, sabe? Em termos de intimidade com o Senhor, de aproximação com outros irmãos, de ver realmente a nossa missão acontecendo. Nós estamos aqui agora podendo gravar isso e pessoas assistindo, né, dando atenção porque a gente está falando, justamente por conta desse cumprimento. E outra, mais do que tudo,
para quem, por exemplo, não crê no Senhor, quando eu falo, olha, eu tive com ele face a face, não tem como eu desver. Você não quer acreditar em Deus, tudo bem, mas eu não tenho como não crer, sabe? Aí eu falo, você não quer acreditar no quão importante é viver esse ciclo, né, do tempo de Deus, tudo bem, mas eu acessei a sala do tribunal. Eu vi o trono, sabe? Eu estive lá com Deus Pai. Não dá pra ver direito, né? Ele é o Pai, mas eu sei que era o meu Pai. Ele me entregou uma chave, sabe? E eu não posso me furtar a isso e guardar essa chave só pra mim. Ele falou, vai lá e agora traz os seus irmãos. É isso que eu tô fazendo aqui em obediência a ele. Tá? Então, quem quiser viver isso também, nos procure no privado, lá no direct, tá? Hoje. E a gente vai conversando e vai esclarecendo mais dúvidas, porque isso dá uma live inteira e a gente precisa ler a Paraxá e ainda abrir uma palavra. Tudo bem? Mas é importantíssimo que essa decisão que você faça, essa oração hoje. Oi, Raquel, que bom. Maiara também. É importantíssimo que você tome essa decisão com o Senhor hoje. Verifique com o Senhor se você tem a direção para fazer isso hoje. Independente se for conosco. E venha. Tá? Não tem custo nenhum. Tem muita gente por aí que faz essa jornada toda, né? E tem uma turma que não cobra nada, tem uma turma que cobra, e mesmo quem não cobra nada não para de falar de oferta, entendeu? E tudo bem, né? Cada um tá no seu estágio, no seu, né? Eu fico confundindo tabuleiro com tabernáculo, ó. Cada um tá no seu tabuleiro, mas nós mantemos a direção que o Senhor deu para nós, para nossa vida como um todo, que é eu e o Ralph sempre vamos viver exclusivamente da provisão do Senhor, sem nunca pedir nada ou colocar barreiras financeiras para trazer os filhos de Deus para o Senhor. E ponto final. Isso quer dizer que a gente não recebe? Não. Quem for tocado por Deus para abençoar a nossa vida, beleza, entendeu? Você e ele. Mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, que aqui é assim que as coisas funcionam e vão continuar funcionando. Porque agora eles estão, sabe, saindo aí da caverna né? E o dia que eles tiverem não sei quantos mil seguidores, pronto, vou começar a cobrar também. Senhor, cai um raio na minha cabeça se isso acontecer. Não é assim que a banda toca aqui e nunca vai tocar, tá bom? Não estou condenando quem faça. A gente só está esclarecendo como o Senhor pediu pra gente funcionar, tá bom? Bom, vamos lá pra palavra então? Tem alguma coisa a acrescentar, Ralph? Não. Nossa, depois dessa meia hora, né? Tá bom. Não, papai falou, tá falado. E a gente, como ali já reforçou, a mensagem dele é: vocês trabalham para mim. Se a gente trabalha para o dono de tudo, a gente vai querer o que mais? A gente só quer que ele esteja satisfeito com aquilo que a gente faz. O resto é consequência. Você busca as coisas dele, ele acrescenta aquilo que ele sabe que a gente precisa. E nunca faltou. Mesmo na época de deserto, que ele nos levou e fechou todas as portas, nunca faltou. Então, se a gente tem que dar algum tipo de testemunho, busquem a ele, porque todo o resto é ilusão. E achar que a gente tem a força do nosso braço para fazer alguma coisa é um discurso tão vazio, né? Que não cabe, né? E vamos lá? A porção da palavra da Torá de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 13, que diz assim: todo e qualquer levita
não importa em que parte do território de Israel viva, tem direito de exercer o ofício ministerial em qualquer local escolhido pelo Senhor em qualquer época. Ele poderá ministrar ali regularmente em nome do Senhor, o seu Deus, da mesma forma que os levitas dali servem na presença do Senhor. Ele terá direito a uma porção de alimento dos sacrifícios e ofertas igual a dos outros levitas, além de ter direito ao que resultar da venda dos bens da família. Quer dizer o seguinte, naquela época, eu sou um levita que mora lá perto do povo da tribo de Dan, entendeu? E aí eu venho pro tabernáculo para fazer para fazer parte ali do sacrifício, e aí alguém pode falar, não, mas você não é daqui. Não, não tem essa. Levita é levita em qualquer lugar e ele recebe oferta de qualquer um a qualquer hora, né? Essa é a regra. Traz para a atualidade. Ele falou em qualquer época, a qualquer lugar. O que a gente está fazendo agora? Não só nós. Tem vários irmãos usando as ferramentas que nós temos, tecnologia que foi criada e não existia naquela época, mas ele já estava dando um mandamento perpétuo, geração após geração. Aonde vocês estiverem pregando a minha palavra, tem o direito desde que todos estejam andando dentro dos preceitos. E aí ele continua no versículo 9. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar seu filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum detalhe. A gente olha isso na Bíblia e fala, que coisa horrorosa, como é que um povo podia fazer isso? E hoje em dia, quando alguém faz de forma deliberada um aborto, é o quê? Não estou falando daquelas pessoas que sofreram né, ou por falta de conhecimento, usaram algum método contraceptivo que pode acarretar nisso. Não estou falando disso, tá? Mas é a mesma coisa. É que guardando, né, a raiz da lei, a gente não precisa de preventivo se você não faz e não realiza. Só que o mundo entrou numa automática tão natural, e estou dizendo por experiência própria, nossa, minha e da vida de tantos outros, que essa lei caiu. Né? Já virou natural. Vou viver primeiro com a pessoa, depois eu vou ver se eu gosto e tal. Aí eu firmo o acordo, né, na papelada. Só que o acordo já foi firmado lá em cima. Então, guardando os preceitos que foram dados desde o início, ninguém incorre neste tipo de atrocidade ou de erro e tudo mais se não realizar. Mari, bom dia. Shalom, querido. Bom dia. Deixa eu só ver quem é que tinha entrado que eu tava falando e eu não... Eita. Depois eu vou ver. Não, aqui, ó. Roberta. Roberta é irmã da Raquel, não é? Seja bem-vinda, querida. Ana Paula, Emília, Ariadne. Gente, se eu não dei bom dia pra alguém aqui que entrou, é porque não tô conseguindo enxergar direito, tá? Mas fica um bom dia pra todo mundo. A gente tá tendo que fazer dentro de casa, porque tá muito gelado o vento. Sim. Aí, também, nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas: adivinhar o futuro e coisas secretas, né? Ou ler a sorte das pessoas, invocar espíritos para pedir ajuda deles, praticar feitiçaria ou fazer encantamentos ou trabalho de médium, magia ou consulta aos mortos. Tá mais claro que isso, né? Estamos só lendo aquilo que foi designado. E aí, né? É importante a gente frisar o seguinte: a Bíblia diz que essas coisas não existem? A Bíblia diz que essas coisas não têm um determinado resultado? Não.
Balaão tinha lá os resultados dele. Entende? Tudo existe. A Bíblia só está dizendo o seguinte: não é para fazer. Não acessem. Não acessem. Porque o inimigo tem o poder dele, gente. Isso é inegável. Agora, se o Senhor falou para não fazer, é porque não vem dele, não vem do Senhor. O que não vem do Senhor não é para mexer. Se a gente tem intimidade com o Senhor, ele toca o Espírito Santo, assim como Jesus desceu o Espírito Santo para os apóstolos. É muito diferente você pegar e conversar com o Senhor, porque você tem intimidade com ele e falar: papai, é da sua vontade que o Senhor me fale sobre determinada situação que eu não estou entendendo, pai? Pai, é da sua vontade que você me use na vida do meu irmão, pai, para ajudá-lo a ter mais discernimento em tal questão? Isso é válido. Desde que você testifique tudo na palavra, né? Porque o inimigo não testifica na palavra. E ele pode fingir a voz do Espírito Santo também. Agora, e aí quando o Senhor quiser, né, no momento certo, você identificou a voz correta, né? Beleza, você vai ser usado para falar, levar uma mensagem, ou mesmo para esclarecer algo para a sua própria vida, entende? Porque vem de Deus. Agora, outra coisa totalmente diferente é querer ficar adivinhando as coisas e forçando a barra. Não, tem que ser agora, eu tenho que resolver isso, que não sei o quê. Não, né? Fazer as coisas com a força do nosso próprio braço, né, nos leva, é um abismo que leva a outro abismo, tá? E ele continua no versículo 12: aquele que pratica coisas desse tipo causa repugnância ao Senhor. Olha só, né? É justamente... Ai, caramba. Peraí. Não. Opa. Desculpa, gente. Não precisa. Tá bom. Senão vai confundir o negócio aí. A partir do versículo 12. Aquele que pratica coisas desse tipo causa repugnância ao Senhor. É justamente por praticarem essas coisas que ele está expulsando essas nações das terras delas. Vocês devem permanecer santos perante o Senhor, o seu Deus. Então, esse é o recado de hoje da Paraxá. Então, ele falou: não se misture com o povo de lá, porque eles fazem isso, isso, isso e isso. Pra mim, esse negócio é repugnante. Você quer ser repugnante pra mim? Não, então beleza. Então não se mistura. Combinado? É isso. É um recado curto. O Senhor é objetivo e reto, tá? Agora eu vou seguir aqui, você abre a palavra pra nós, por favor. Gente, a gente tá no improviso hoje, tá? O Senhor vai dar uma palavra para nós agora. O Ralph sempre entra em oração, né? Para que o Senhor realmente nos indique aquilo que Ele quer falar com a gente para uma direção de hoje. Exato, a Mariana falou: é melhor obedecer do que sacrificar. Ele nos deu a palavra no livro de Cântico dos Cânticos. Que foi? Você fez assim. Tá mostrou voando. toda a bagunça aqui, gente. Estamos improvisados. Ninguém viu. Não, só a internet toda vai ver. Você falou, eles vão ver o gravado, vão ficar filmando. Tudo bem, vamos lá. Bom, Cântico dos Cânticos. Em algumas Bíblias, esse livro chama Cantares, né? É um livro que normalmente ele não dá. Né? Por isso que... Se nós olharmos apenas com os olhos, com a questão literal, fica parecendo um livro romântico, né? Mas vamos ter olhos espirituais. Não deixa de ser, porque ele está dissertando isto como se fosse o noivo falando da noiva. Exato, né? Ou seja, a noiva sendo a igreja e o noivo como Jesus. E ele tem que dissertar como os povos daquela época entendiam, que era a visão material, corporal, e não espiritual. Ele era didático e continua sendo. A Mari falou que não viu nada. Para mim, ele sempre dá o 8 do Cântico dos Cânticos. Então, hoje ele tá dando 5. E aí ele diz assim:
Meu bem, isso, assim. O rei tá falando. Eu já estou no meu jardim, minha irmã, minha noiva. Já recolhi minha mirra e as minhas especiarias. Já comi o meu favo com mel. Já bebi o meu vinho com leite. Nunca vi isso de beber vinho com leite, mas tá certo. Eu já. Né? Agora eu não tomo mais nada. Mas ele fala aqui sobre o favo com mel que remete à terra prometida, né, gente? Aí o poeta. Amigos, comam e bebam. Bebam, bebam quanto quiserem. E a moça, que representa a noiva, né? Certa noite eu estava quase dormindo, mas meu coração velava como num sonho. Escutem, é a voz do meu amado. Ele está batendo a porta do meu quarto. Então vamos lá. Ele está batendo a porta de quem está aqui agora. Vem, né? Eu quero te encontrar. Prepare-se, noiva. Sabe? Então esses dias são 40 dias de hoje até Yom Kippur, né? Prepare-se para esse encontro, tá? E ele fala, minha irmã, abra a porta para mim. Abra, meu amor, minha pomba perfeita, porque andei toda a noite e a minha cabeça está molhada de sereno e os meus cabelos estão úmidos de orvalho. A moça, eu já mudei de roupa. Eu vou ter de me vestir de novo? Eu já lavei os meus pés. Eu vou ter de sujá-los de novo? Então, tipo, ela já estava preparada para dormir, né? Aí, não, se arruma aí que eu quero te encontrar. E o meu amado tentou destrancar a porta. E o meu coração começou a palpitar mais forte. Levantei-me para abrir a porta. Minhas mãos estavam cobertas de mirra. Gotas de mirra perfumada pingavam dos meus dedos quando tirei a tranca da porta. Porta, chave. Tranca. Abri para o meu amado entrar, mas ele já tinha ido embora. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei-o, mas não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. Chamei por ele, mas ele não me respondeu. Os guardas que vigiavam a cidade me encontraram na rua. Me bateram e me machucaram. E os guardas da muralha arrancaram o meu manto. Ó moças de Jerusalém, eu as faço jurar. Se encontrarem o meu amado, digam a ele que estou morrendo de amor. E as moças de Jerusalém responderam: Você que é a mulher mais bonita do mundo, diga-nos uma coisa. O que há de tão especial no homem que você ama que nenhum outro homem tem? Por que nos obriga a fazer esse juramento? Olha, ele realmente é o homem mais lindo do mundo. E quanto mais apaixonados nós estivermos por Jesus, né? Quanto mais nós nos movimentarmos para ir ao encontro dele, mais nós nos encontramos também. Nos encontramos a nós mesmos e os nossos irmãos, sabe? Todos aqueles que estão destinados para pertencer ao corpo de Cristo se encontram nessa paixão por Jesus. Agora, quando eu me desconecto, quando eu não estou assim apaixonada pela pessoa certa, que é Jesus, eu me desconecto do corpo, eu me desconecto dos irmãos e eu não encontro as pessoas com quem eu devo andar lado a lado, sabe? A gente viveu isso na prática, sabe? A gente realmente, olha, eu conheci o Ralph, eu estava com 28 aninhos, né? E ele 48. Então foi muito tempo nessa vida batendo cabeça até encontrar aquela pessoa que o Senhor tinha reservado para nós. E isso só aconteceu
quando primeiro nós nos apaixonamos por Jesus. Quando nós entregamos nossa vida a Ele. Então, se você está sentindo que, poxa, tem alguma coisa estranha, eu não estou andando com as pessoas certas, não estou indo pelo caminho certo, né? Será que você está apaixonado pela pessoa certa? Oi, Mateus, bom dia. Seja bem-vindo, né? Então, apaixone-se primeiro pela pessoa certa. E aí ele continua, a história continua aqui. A moça respondendo, né, às outras mulheres. O meu amado é bonito, queimado de sol. Ele se destaca entre 10.000 homens. A cabeça do meu amado é como o ouro mais puro. E o seu cabelo cheio de cachos, como ramos de palmeira. É preto como as penas de um corvo. Os olhos do meu amado são como pombas à beira de um riacho, lavados com leite, calmos e profundos. O seu rosto é como um canteiro de ervas e flores perfumadas. Os seus lábios são como lírios cheirosos. Quando ele fala, eu sinto o perfume da mirra. Os braços do meu amado são barras redondas de ouro enfeitadas com pedras preciosas. Seu corpo se parece com um marfim polido adornado de safiras. As pernas do meu amado são colunas de mármore que se apoiam em bases de ouro puro. O meu amado parece com um dos montes do Líbano e é elegante como os cedros. Não há ninguém que se compare a ele. A sua boca é muito doce, ele é totalmente desejável. Ouviram, moças de Jerusalém? Esse é o meu amado. Esse é o meu noivo, né? Então, é uma carta, quer dizer, é uma história de amor aqui. E é realmente a esse amor que a gente precisa se entregar. Com todas as nossas forças, né? É o primeiro mandamento. Ame o seu Deus acima de todas as coisas. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, que todo o resto lhe será acrescentado, né? E vá ao encontro dele. Se ele estabeleceu ali tempos e estações e ciclos, e se ele fala também, Eclesiastes, né, que para tudo tem um tempo debaixo do sol, então vamos nos adequar a isso, sabe? Não é só procurar o Senhor, mas é procurar no tempo certo de cada coisa, de cada demanda, né? É isso. Aqui, nesse cântico, ele disserta que a pessoa estava toda preparada, ou a igreja estava toda preparada, mas o coração estava trancado. Ele chegou à porta, bateu, tentou abrir e ela estava trancada. E a pessoa titubeou. A noiva titubeou. Será que eu vou ter que me vestir novamente? Será que eu vou ter que sujar meus pés novamente, que já estão limpos? E quando ela titubeou, ele já não estava mais. Aquela palavra das virgens, né? Não só das virgens que se prepararam e ficaram esperando porque tinham óleo suficiente ou azeite suficiente ali para queimar durante a noite, e outras foram para a cidade para tentar achar, não se prepararam antes, mas em outras situações também, né? Então, muitas vezes, nós escutamos do Senhor que Ele tem uma promessa para nós. Essa promessa fatalmente tem que passar por um processo. Só que muitas vezes a gente se prende na promessa e esquece do processo. E o processo é dolorido, porque ninguém assume um posto se não tiver adequadamente capacitado por ele para assumir. Nós estamos entrando num momento onde a gente vai ter que pedir perdão por aquilo que eventualmente a gente não quis
se desvencilhar por qualquer motivo que seja. Pode ser medo, dúvida, será que eu estou escutando certo? Mas ele está dando a chance, de novo, isso anualmente. E o inimigo sabe das nossas brechas. Então ele vai usar essas brechas. A gente tem que prestar atenção em quem fala conosco. Ele fala pelo Espírito Santo. E se a gente não está escutando devidamente isso, é porque a gente está deixando muitas vozes falarem na nossa cabeça e tamparem a voz daquele que a gente deveria escutar. E tem aqui, né, é bom observar que ela dá umas desculpas muito esfarrapadas, né? Triviais. E quantas desculpas a gente já não deu para ir ao encontro de Deus, né? Com toda a nossa entrega. Né? Ela falando, peraí, eu vou ter que lavar o pé, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, né? Ele fala no final lá em Apocalipse, cuidado, porque quando chegar o momento, difícil vai ser para aquelas mães que estão amamentando, aquelas que estão grávidas, quem está no campo, e tem um monte de citação sobre isso. Quando ele chegar e passar, e não vai ter dúvida, a gente vai seguir do jeito que estiver. E com quem a gente estiver. E se estiver sozinho, segue sozinho. Melhor quando a gente estiver juntos, unidos. Então ele está dando a chance anualmente neste Yom Kippur e nesse mês de Elul que a gente entra, exatamente para isso. Principalmente para assumir postos que nós assumimos compromissos antes de vir, mas que eventualmente já dissemos inúmeras vezes, a gente vem para cá e esquece. Só que a centelha está lá, sendo alimentada pelo maná diário, que é a palavra, e estando junto com outros que podem dar esse testemunho. Já passamos por isso. Ele deu um prazo, só que esse tempo está se abreviando. Ele, em várias mensagens de vários irmãos, ele está dizendo a mesma coisa. O tempo é curto e eu tenho pressa. Então não fiquem testando a Deus. Porque se alguém não quer assumir o posto, ele vai colocar outro. Mesmo triste. Isso quer dizer que eu vou perder meu posto ou a salvação? Necessariamente não. Se você não fez nada de errado e simplesmente teve medo, ele vai te levar. Ele quer pela misericórdia dele, né? Que bom, ele vai me levar, mas você não vai estar no governo. Se você quer assumir um posto, você tem que assumir o compromisso de estar indo à frente junto com ele. Porque lembra de Moisés no deserto? Se o Senhor não for comigo, eu vou agarrar a sua mão. Eu não vou junto com esse povo desobediente. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou. E ele está dizendo, eu estou. Então venham. Ele está convidando. Essa é a mensagem de hoje. Né? E nada melhor do que ele mandar uma mensagem amorosa em cânticos. Né? Que normalmente, olha... São 5 anos, se eu abrir 5 vezes cântico, foi muito. Ele vinha numa toada de palavras de juízo também, né? E aí, hoje a gente acorda, eu acordei assim, com bastante dor, gente. Por isso que eu tô aqui no quentinho, sabe? E aí, ele sente isso, né? E ele vem e fala, hoje ele eu cuida. vou... Ele cuida. Sabe? Vem com calma. Mas é isso, gente. Acho que a mensagem de hoje Sim. É essa, sucinta. Os alertas foram dados no início. Quem não teve a oportunidade ou perdeu alguma coisa, estamos no privado aí para responder qualquer dúvida, né? E vamos nos preparar juntos. Porque se ele está à frente, vão temer o quê? Lembra de Josué e Caleb? O inimigo está aí.
Ele é grande, forte e poderoso. Mas a promessa está em primeiro lugar. E se ele disse que ele prometeu para nós e ele vai guerrear com a gente, não tem inimigo que vai vencer ele, né? Ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso aí. Gente, agradecer a Deus pela cirurgia da Mariana, que foi um sucesso. Que ela bom. tá bem aqui com a gente agora, né? E, enfim, a gente tem orado pela vida de cada um que está, né, aqui acompanhando dia a dia, porque não é fácil. Cada vez que a gente finca mais, né, o pé na jornada, mais ataques a gente recebe. Mas juntos, né, um orando pelos outros, a gente continua a jornada, tá bom? É isso aí. Então fiquem com Deus, um bom dia. Seguimos, né? Porque Ele é conosco. Ele é bom. Beijinho. Tchau, tchau.